da liga e que ia ser necessário fazer uma aula sobre anatomia, fisiologia cardiovascular e uma introdução pequena de eletrocardiograma. E aí eu preparei aqui os slides. É um tema muito extenso, se vocês forem olhar nos livros, fisiologia cardiovascular é um tema muito, muito, muito extenso. Então eu tentei dar uma geral de todos os assuntos que estão dentro da fisiologia cardiovascular, principalmente, para vocês terem uma ideia do que é. E quando vocês forem participar aí das atividades práticas, que nem eu vi vocês falando que estão organizando, que vocês consigam discutir com o cardiologista, entender o que ele está te falando, porque eles acabam usando alguns termos que são pertinentes da fisiologia, e se você não entender esses termos, você acaba se atrapalhando um pouco na hora de entender o que ele está falando. Então, como o Vitor já falou, meu nome é Henrique, eu me formei em Porto Velho, aí, na São Lucas, e agora eu sou residente de radiologia aqui em São Paulo. Deixa eu começar aqui. Então, primeiro eu vou começar pela anatomia, para a gente ter uma ideia de onde está situado o coração. Aí todo mundo já sabe, vocês já estão aí mais avançados na faculdade, vocês sabem que o coração está dentro do tórax. O tórax é essa cavidade aí que é protegida basicamente por um arcabouço ósseo muscular, tem as costelas, tem o externo, tem os músculos, e o coração fica ali dentro. O coração é esse órgão cônico, que ele está situado no mediastino do tórax. E aí entra o conceito já de mediastino. O tórax, ele tem, primeiro, nas suas laterais, os pulmões, preenchendo tanto o lado esquerdo quanto o direito. E aí, tudo que está entre os pulmões é considerado mediastino. E aí, o mediastino, ele tem 3 divisões, só para vocês terem uma noção. Primeiro, aqui está o externo. Atrás do externo, a gente tem um espaço entre o externo e o coração. Esse é o mediastino anterior. Atrás do mediastino anterior, a gente tem um coração. O coração ele está no mediastino médio. O que diferencia o mediastino anterior do médio é o pericárdio. Então, a partir do momento que você tem o pericárdio, que é um saco seroso que envolve todo o coração e os vasos da base, você já tem mediastino médio. E para trás do pericárdio, aqui, no caso, essa parte que tem pulmão, tem coluna, é o mediastino posterior. Então, o mediastino anterior é na frente do coração, o mediastino médio é o coração e os grandes vasos, a aorta, a veia pulmonar, artéria pulmonar, e para trás do coração é o mediastino posterior, sendo que o mediastino ele acaba aonde a coluna começa. Então, a parte anterior da coluna é considerado o final do mediastino posterior. Aí a gente tem que ter algumas noções aqui do coração. Primeiro, ele é um órgão oco, ele tem o ápice e a base, apesar do ápice, a gente tem a ideia de ápice é tudo que está em cima, no coração o ápice é essa estrutura mais fina que está localizado para baixo, está apontado para a lateral do tórax, a base do coração é essa de cima. Aí a gente tem a borda direita do coração e a borda esquerda. E a gente também tem a borda inferior do coração, que fica sobre o diafragma. Outra coisa que é importante da gente ver nessa imagem, que durante a aula eu coloquei algumas correlações clínicas, é o seguinte. Aqui a gente estaria vendo o ventrículo direito, aqui o átrio direito, aqui seria o ventrículo esquerdo e aqui o átrio esquerdo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem mais detalhada dos ventrículos. Só estou mostrando isso porque é importante vocês verem que o ventrículo direito ele está logo no meio e atrás do externo, no coração. Isso é muito importante para uma correlação clínica chamada contusão cardíaca. Quando eu tenho uma pancada no nosso tórax, acidente de carro, algum trauma contuso, qualquer pancada que seja no meio do tórax, em cima do meu externo, o que eu vou estar afetando é o ventrículo direito. Por que é importante saber isso? Paciente que teve um trauma, um acidente de carro, bateu o tórax e está fazendo uma arritmia cardíaca, o coração não está batendo de forma adequada e você identificou, sei lá, no eletrocardiograma que isso está vindo do ventrículo direito, provavelmente é pela pancada, porque anatomicamente essa é a região que mais está suscetível a receber traumas. Mas isso, apesar de
assustar, porque pode causar arritmia no paciente. Geralmente, o paciente fica só em observação e mais para frente ele é liberado. E aí, eu pegando o coração e abrindo ele, fazendo um corte e vendo ele de frente, eu vou ter essa imagem. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o pericárdio ao redor do coração. Aí, o coração ele tem uma camada muscular bem grossa, que é chamada de miocárdio, e tem um endocárdio, que seria essa parte interior do coração, que é basicamente onde o sangue que chega no coração tem contato direto com o sangue que chega no coração. E aí a gente está vendo as 4 câmaras aqui do coração, aqui, átrio direito, ventrículo direito. Entre o átrio e o ventrículo, a gente tem uma válvula que faz com que, quando o coração for contrair para jogar o sangue para frente, o sangue não retorne para o átrio. Então, o sangue vai chegar aqui, ó. A gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. O sangue chega dentro do átrio direito, vai para dentro do ventrículo direito. Essa válvula vai fechar e quando o coração contrair, ele vai jogar o sangue para dentro da artéria pulmonar. Tá bom? Ok. Aí o sangue, quando ele chegar aqui na artéria pulmonar, ele vai passar pelo pulmão, vai ser oxigenado, tudo mais, e vai retornar pelo coração pelas veias pulmonares. Só aproveitando para falar algo aqui que às vezes vocês provavelmente já sabem, mas só para deixar claro, nem toda veia carrega sangue oxigenado e nem toda artéria carrega sangue oxigenado. Aqui é um exemplo claro, é a artéria pulmonar, que ela está levando sangue desoxigenado para os pulmões. E as veias pulmonares são quem traz um sangue oxigenado para o coração. Então, assim, um conceito é, as veias chegam ao coração, veias cavas e veias pulmonares, e as artérias saem do coração. Então, artéria pulmonar e artéria aorta. Beleza. Então, só refazendo o caminho, só para a gente ir decorando aí, veia cava superior, inferior, chega no átrio direito, passa para o ventrículo direito, pega a artéria pulmonar, é oxigenado nos pulmões, retorna para o coração pela veia pulmonar, cai no átrio esquerdo e depois cai para dentro do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, aqui na imagem, vocês já veem que ele tem uma parede mais grossa, justamente porque ele tem que fazer mais força para mandar o sangue para a circulação, sendo que o ventrículo direito, a força dele é menor porque a função básica dele é mandar sangue para os pulmões. Essa imagem aqui a gente aproveita também para ver as válvulas. A gente tem entre o átrio direito e o ventrículo direito a válvula atrioventricular direita, que é a tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral, que é a bicúspide. Aqui, no trato de saída da veia pulmonar, não, perdão, da artéria pulmonar, a gente tem a válvula do tronco pulmonar e aqui a gente tem a válvula aórtica, que é de onde sai o sangue do ventrículo esquerdo para entrar para a aorta. Beleza? E aí, falando um pouquinho aqui de vascularização do coração, a gente costuma esquecer que o coração precisa de um sistema sanguíneo bem capaz de fornecer nutrientes para a parede dele, porque ele tem uma função que realmente não pode parar em momento algum. E só lembrando que o primeiro ramo da aorta é para irrigar o coração. Os 2 grandes vasos dele aí que são mais importantes é a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. E aí, cada vaso desse também vai se ramificar. A artéria coronária esquerda, ela vai dar origem para o ramo interventricular anterior. Esse ramo aqui é muito importante vocês conhecerem, coronária esquerda, o interventricular anterior, que também é chamado de descendente anterior, o ramo circunflexo e o ramo marginal. Isso aqui é muito importante conhecer pelo seguinte, porque provavelmente aí, em algum momento vocês vão acompanhar cateterismo cardíaco, que é basicamente você jogar um contraste aí nesse sistema de vasos do coração e ir desenhando para ver se tem uma obstrução, ver se está tudo certo com esses vasos. Então, vocês vão ver nos laudos de cateterismo que eles descrevem artéria coronária esquerda com fluxo normal, artéria coronária esquerda com obstrução. Então, você saber essa anatomia é importante para você entender o que está sendo falado no laudo. Do outro lado, a gente também tem ramos. A gente tem aqui a artéria coronária direita, que vai se dividir em ramo interventricular posterior e artéria marginal direita. Então, basicamente, esses são os principais ramos que a gente tem no coração.
Aqui é só uma visão juntando aquelas duas imagens, seria isso. Novamente, aqui ó, é a aorta. Então, tem a artéria coronária esquerda, tem a descendente anterior e tem uma artéria circunflexa, que vai lá para o ventrículo esquerdo e vai fazer seus ramos. Artéria coronária direita, e aí a gente vai ter o ramo marginal e o ramo interventricular posterior. E aí, continuando relacionado à anatomia do circuito cardiovascular, a gente tem que entender o seguinte: a função básica do coração é bombear sangue para todo o organismo. E a gente tem aí uma divisão de coração esquerdo e coração direito, que nem eu falei. O coração direito ele vai bombear sangue para a circulação pulmonar, então ele tem um fluxo sanguíneo pulmonar, e o coração esquerdo ele vai bombear sangue para o sistema, para todos os outros órgãos. Então é chamado de fluxo sanguíneo sistêmico, todo o sangue que sai do coração esquerdo, e fluxo sanguíneo pulmonar, todo o sangue que sai do coração direito. E aí, esse sangue que está saindo do coração, ele vai passar por diversos vasos para conseguir levar nutrientes, levar oxigênio para todo o corpo. E aí ele segue o caminho seguinte. Ele vai primeiro para uma artéria, que a gente viu lá que é a artéria aorta. Quando ele chegar dentro dos órgãos, ele vai se dividir em arteríolas, que basicamente são artérias de calibre menor. Vai passar por capilares, que é onde efetivamente vai ter distribuição de nutrientes e oxigênio para as células. Os capilares depois vão começar a se juntar e vão formar vênulas, e as vênulas vão se juntar e vão formar veias. Então aqui é tudo uma questão de calibre. A artéria tem um calibre maior, vai se dividir formando arteríolas, vai se dividir formando capilares. Aí para a divisão e eles começam a se juntar. Os capilares vão começar a se juntar, vão formar vênulas, depois vão formar veias e vai voltar ao coração. E aqui tem mais ou menos como seria a circulação sistêmica, toda a circulação do coração. Eu vou começar aqui, vamos começar aqui do átrio direito, que é só para a gente ver isso de uma forma maior. O coração aqui, ó, ele está chegando no átrio direito. Chegou no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito pela válvula atrioventricular direita. Ele vai pela artéria pulmonar chegar nos pulmões. Aí tem oxigenação, tem todo o esquema de troca de gases. Aí o sangue vai entrar na veia pulmonar e vai voltar para o coração pela veia pulmonar e chegar no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, o sangue vai chegar através da válvula atrioventricular esquerda. E do ventrículo esquerdo, o coração vai mandar o sangue para a aorta. E da aorta ele vai ganhar as artérias sistêmicas. Aí tem as artérias cerebrais, tem as artérias coronarianas, renais, as esplâncnicas, que são relacionadas ao trato gastrointestinal, as do músculo esquelético e as cutâneas. E aí, depois que eu tiver toda a irrigação pelos capilares dessas estruturas, o sangue vai se reunir nas veias, as veias vão ir se juntando até formar a veia cava superior e inferior e voltar para o coração direito. E aí eu só queria mostrar rapidinho para vocês, tem alguns slides relacionados à estrutura dos vasos sanguíneos. Primeiro, os principais tipos de vasos são a veia, a artéria e os capilares. As veias, elas são responsáveis então em levar o sangue para o coração, basicamente. E elas têm uma parede bem fininha, aqui está marcado, ó. Elas têm uma parede bem fina em relação à artéria. A artéria, ela tem uma parede bem mais grossa, ela tem muito músculo liso na sua parede, porque ela precisa manter o sangue em alta pressão ali. Então, as artérias têm uma musculatura bem mais grossa. E aí, falando só um pouquinho de cada, as artérias sistêmicas levam sangue oxigenado até os tecidos, elas apresentam paredes espessas, que nem a gente viu no corte histológico ali. E nessa parede tem uma grande quantidade de tecido elástico e músculo liso, e elas estão sob alta pressão. Aí eu coloquei essa imagem aqui para a gente já fazer mais uma correlação clínica dentro da cardiologia em relação a uma doença arterial que é não tão comum, mas existe, vocês vão ver no pronto-socorro, e que é bem letal. Então é importante vocês conhecerem mais ou menos o mecanismo patológico dela. Aqui eu peguei uma parede de uma artéria e cortei. E a gente sabe que a artéria ela tem basicamente na sua parede 3 camadas: a íntima, a média e a adventícia.
Só aproveitando, aqui na adventista vocês veem que tem pequenos vasos sanguíneos. Isso aqui é importante porque as artérias, por elas serem vasos que têm uma camada bem espessa de parede, a própria parede delas precisa de irrigação. Então, existem vasos sanguíneos dentro da parede da artéria que vão irrigar ela. E o que eu queria mostrar aqui é o seguinte: entre a camada íntima e a média, pode ocorrer o que a gente chama de dissecção. Pode ocorrer em qualquer vaso do corpo, mas é mais comum na aorta. O que é a dissecção? O sangue ele vai entrar entre a camada íntima e a média e vai criar uma nova luz. Vamos ver aqui. Vamos olhar as imagens aqui da lateral. Aqui é uma aorta normal. Tem a íntima, tem a média e tem a camada mais externa. Na dissecção aórtica, o que acontece? O sangue que está saindo do coração, mais ou menos aqui, e entrando para a aorta, ele vai estar numa pressão tão alta, por exemplo, em uma pessoa com hipertensão arterial, que ele vai ficar batendo na parede toda hora. Ele vai ficar batendo, batendo, batendo na parede, até que uma hora essa parede vai criar uma ruptura, vai criar um rasgo entre a íntima e a média. Aí o que acontece? O sangue, ó, aqui está o rasgo, o sangue vai entrar por esse rasgo e vai começar a correr entre as paredes da artéria. Isso é chamado de secção de aorta. Aqui, ó, vocês podem ver, aqui é na parte ascendente da aorta, dissecou e aí o sangue, ó, ele está correndo pelas laterais da parede da aorta. E aqui, na aorta descendente, o sangue também está correndo pelas laterais da parede da aorta, porque em algum momento a gente conseguiu romper a camada mais íntima do vaso, a camada mais interna, e o sangue conseguiu entrar para a parede do vaso, separando as camadas e correndo por ali. Isso aqui é uma doença, uma fisiopatologia importante de conhecer. Geralmente esse paciente chega no pronto-socorro com muita dor torácica, uma dor que ele pode referir que é a pior da vida dele, que ela caminha para a parte de trás das costas e que não costuma melhorar com medicamentos comuns do dia a dia. E dependendo do caso, esse paciente precisa, dependendo do caso não, em todo caso, esse paciente precisa de uma atenção médica imediata, sendo que se pegar a parte aqui ascendente da aorta, é obrigatório que seja operado essa parte de dissecção, porque ela pode continuar dissecando e acabar acometendo a aorta inteira, pode causar infarto, pode causar derrame, pode dissecar a parede do coração. Então, toda vez que ela está perto do coração, na parte ascendente da aorta, eu tenho que operar. Se for na parte descendente da aorta, geralmente o tratamento com medicamentos, só para diminuir a pressão ali, para diminuir a progressão da doença, já é o suficiente. Então, aí foi uma correlação clínica relacionada a artérias. E aí tem as arteriolas. Basicamente, as artérias vão se dividindo. Quando elas atingem os menores ramos das artérias, é chamado de arteríola. É o local de maior resistência no sistema cardiovascular. Então, esse aqui é um local onde corre uma desaceleração do sangue. O sangue chega aqui com muita pressão, chega muito rápido, mas quando eles chegam nas arteríolas, eles diminuem a velocidade. As arteriolas, elas têm uma parede de músculo liso bem espessa também, que nem as artérias, e é inervada por fibras nervosas autônomas. E a resistência arteriolar é regulada pelo sistema nervoso autônomo. Mais para frente a gente vai ver que a resistência está muito ligada com o fluxo sanguíneo, e se eu tenho alterações na resistência, eu vou ter alteração tanto na pressão quanto na capacidade daquele vaso de receber sangue. As artérias vão se dividir em arteríolas, as arteríolas vão se dividir em capilares. Os capilares, eles apresentam a maior área de superfície e de secção transversal total do sistema cardiovascular. O que é isso? Os capilares, se você juntar todos eles, eles apresentam grosseiramente a maior grossura de vaso, se você juntasse todos os capilares do corpo, e eles também apresentam a maior área de superfície. Porque qual que é a função do capilar? Aqui, ó, é o local de trocas de nutrientes, água e gases do corpo. Então, aqui basicamente é onde realmente vai acontecer a troca de nutrientes no organismo. Eles têm a parede tão fina que a parede dele é uma única camada de célula endotelial. Então, não é uma célula em cima da outra. É só uma célula enfileirada que vai formar o vaso. Aqui tem uma imagem, ó. A parede do capilar, ela é bem fininha, bem fininha, bem fininha. Tanto que o que passa dentro dela é muito pequeno. Aqui, ó, você vê que está passando hemácias.
e passa uma hemácia enfileirada uma atrás da outra. Não tem nem como passar quase uma hemácia do lado da outra. Porque ele realmente tem essa parede bem fina, porque aí eu consigo ter uma troca de gases, de oxigênio, de nutrientes bem adequada. Então, a gente já viu artéria que vira arteríola, que vira capilar, e que depois vai se juntar, os capilares vão se juntar e vão se transformar em vênulas. Então, as vênulas são formadas pela fusão dos capilares. E aí, as vênulas, aproveitando já essa imagem aqui, as vênulas se juntam e vão formar as veias. E as veias progressivamente vão se juntar para formar veias maiores. Por exemplo, a veia esplênica e a veia mesentérica inferior se juntam para formar a veia porta, entendeu? Então, as veias vão se juntando aí para formar veias maiores. As veias estão sob baixa pressão e elas contêm a maior proporção de sangue no sistema cardiovascular. Eu só repeti essa imagem porque quando você pensa em maior proporção de sangue, dá para explicar isso porque vocês veem como a veia ela tem uma parede mais fina, ela consegue se distender mais. Então, cabe mais sangue aqui dentro do que uma artéria que tem uma parede muito rígida. O sangue ele não consegue deformar a parede da artéria. Então, acaba que a capacitância, a quantidade de sangue que cabe dentro da artéria é menor do que uma veia. Tanto que quando vocês forem ver em exames de imagem, ou então aqui na própria histologia, a veia que está do lado de uma artéria geralmente sempre é maior, porque a veia tem a capacidade de se distender. Falando agora de velocidade do fluxo sanguíneo. Coloquei só uma fórmula, mas não precisa entender, nem pensar que precisa fazer cálculo, é só para ter uma ideia geral do que depende a minha velocidade do fluxo sanguíneo. A velocidade depende de fluxo sanguíneo, óbvio, que aqui está representado pelo Q, dividido por área de secção transversa. Então, assim, quanto maior o fluxo de sangue, quanto mais sangue eu tenho dentro de um vaso, mais rápido o sangue vai fluir. Então, eu preciso de sangue para ter uma velocidade de fluxo grande. Outra coisa que influencia é a área de secção transversa. Só que a área de secção transversa está dividindo, está na parte de baixo aí da conta. Então, quanto maior for a área de secção transversa, quanto maior for o vaso, geralmente mais devagar vai ser o fluxo dentro desse vaso. Então, assim, na artéria ela tem um tamanho menor, então ela tem uma área de secção menor, então o fluxo dela é muito mais rápido do que uma veia, que tem uma área de secção, tem uma luz maior. Então, vasos menores tendem a fazer uma velocidade de fluxo mais rápida. O fluxo sanguíneo. De novo, tem uma conta aqui, mas é só para a gente ter uma ideia geral. O fluxo sanguíneo ele depende de gradiente de pressão e de resistência vascular periférica total. Gradiente de pressão. Eu preciso sempre que o ponto que o meu sangue está saindo tem uma pressão maior do que o ponto que o meu sangue está indo. Um exemplo, vamos colocar isso dentro da prática. Se eu tenho uma hipertensão pulmonar, os vasos do meu pulmão estão com muita pressão, o meu coração ele vai ter que fazer uma força muito maior para eu conseguir gerar uma pressão que seja maior que a pressão dos vasos do pulmão para o sangue andar para frente. Se a parte de frente do meu circuito tem uma pressão maior, o meu sangue não consegue ir para frente. Então é importante que sempre o sangue vá. É importante não, o sangue só vai de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Se o sangue não conseguir, se o circuito por algum motivo não conseguir fazer esse gradiente de pressão, o organismo ele encontra formas de fazer isso por si só. Vou dar só um exemplo, que é a hipertensão portal. Vocês vão ver essa doença provavelmente em outras disciplinas. Hipertensão portal é basicamente assim, minha veia porta está com uma pressão muito alta. O que é que acontece? O sangue que está chegando na veia porta não consegue passar por ela. O que é que o meu corpo faz? Ele tem que achar outros caminhos. Aí ele cria novos vasos na parede do abdômen para conseguir desviar da veia porta. E isso vai criar aquelas varizes de abdômen que a gente costuma ver em paciente que tem hipertensão portal. Então, se não tem um gradiente de pressão, o corpo ele vai tentar dar um jeito de criar. E outro fator que influencia no fluxo sanguíneo é a resistência vascular periférica total.
é a resistência que o meu vaso vai oferecer ao fluxo de sangue. Se eu tenho uma resistência muito alta, o sangue não vai conseguir passar por ali. E aí a gente tem uma fórmula de resistência vascular. Essa fórmula, olhando assim, parece muito complexa, mas não precisa decorar. É só para vocês entenderem como que funciona a resistência vascular. O que que influencia a resistência vascular? A viscosidade do sangue. Então, um sangue menos viscoso, ele corre mais rápido do que um sangue muito viscoso. Isso você aplica a todos os tipos de líquidos existentes. Por exemplo, a água dentro de um cano corre muito mais rápido que o óleo. Então, um sangue muito viscoso vai correr mais devagar. O que que costuma afetar a viscosidade do sangue? A quantidade de conteúdo que esse sangue tem. O que que a gente costuma ter de sólido no sangue? Células brancas, células vermelhas. Então, vamos tentar jogar isso para a clínica. Um paciente com anemia, ele tem uma viscosidade menor, porque ele tem uma menor quantidade, teoricamente, de células vermelhas dentro do vaso. Então, ele tem menos conteúdo sólido para deixar aquele líquido mais viscoso. Então, a viscosidade do sangue dele vai ser menor, então o sangue vai correr mais rápido. O contrário pode acontecer. Quando vocês estiverem estudando oncologia, vocês vão ver que, por exemplo, pacientes com leucemia que tem muito glóbulo branco no sangue, eles aumentam a viscosidade do sangue a um ponto que esse sangue fica tão viscoso que pode causar trombo, pode causar um AVC, pode causar um infarto. Então, a viscosidade é muito importante. O comprimento do vaso, quanto maior o vaso, maior a resistência. E eu acredito que seja o mais importante aqui, principalmente na área da cardiologia, é entender que o raio do vaso sanguíneo ele tem relação inversa com a resistência e elevado à quarta potência. Vamos tentar simplificar isso. Se eu pego um vaso sanguíneo que tem 100% de tamanho, vamos dizer, e eu diminuo na metade, não significa que minha resistência vai diminuir, não significa que, perdão, se eu diminuir ele pela metade, não significa que a resistência vai aumentar só 50%. Ela vai aumentar muito mais, porque está elevada à quarta potência. Então, quando o raio do vaso sanguíneo diminui 2 vezes, diminui pela metade, a resistência aumenta 16 vezes, porque 2 elevado à quarta potência é 16. Isso é só para ter na cabeça o seguinte, qualquer alteração do raio do vaso muda muito a resistência vascular. É o que mais influencia a resistência vascular. Então, na cardiologia, se, por exemplo, um dia vocês acompanharem um cardiologista na UTI e eles estiverem usando uma droga, por exemplo, norepinefrina, que faz uma vasoconstrição, ela vai aumentar a pressão dentro do vaso porque ela aumenta a resistência dentro do vaso muito, porque ela faz uma vasoconstrição, diminui o raio do vaso e acaba aumentando a pressão elevada à quarta potência. Ela aumenta muito a resistência dependendo da quantidade de constrição do vaso. Outro conceito que é importante saber é fluxo laminar versus fluxo turbulento. O que é fluxo laminar? Simplesmente é o fluxo que é em linha reta. E o fluxo turbulento é o fluxo que não ocorre em linha reta. E o que vai aumentar a turbulência do sangue? O que vai fazer com que meu sangue ele não corra em um fluxo laminar, não corra em linha reta, que ele fique num fluxo turbulento? Primeiro, se eu diminuir a viscosidade do sangue, que nem eu falei, anemia. Anemia você diminui a série vermelha do sangue, as células vermelhas. Então você tem um sangue menos viscoso. Isso faz com que o sangue fique turbulento lá dentro, ele não anda em linha reta. Ele acaba andando de um modo turbulento. Só para eu mostrar a imagem, antes de explicar, seria isso aqui, ó. Esse é um fluxo laminar reto e esse é um fluxo turbulento. É um fluxo que ele não está correndo reto. O sangue acaba batendo na parede da artéria, do vaso que está ali, ou então no coração, por exemplo, e acaba que não tem um fluxo laminar. Por que é importante eu entender isso? Se eu tenho um paciente com anemia que tem mais predisposição a fazer um fluxo turbulento, esse fluxo turbulento aqui, quando esse sangue chegar no coração e estiver passando pelas válvulas do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele tem uma tendência a fazer um sopro cardíaco. Por quê? Porque o sangue está tão líquido, ele está tão sem consistência, que ele acaba batendo ali na parede da válvula e fazendo um sopro. Então, vocês vão ver, por exemplo, um paciente com uma anemia muito grave, ele vai ter sopro.
não necessariamente essa anemia está relacionado ao quadro clínico do coração dele, e sim um quadro clínico sistêmico. Então é importante entender que existe essa diferença para você entender que nem todo sopro é patológico. Tem muitos sopros que são fisiológicos de uma outra doença, que se você cuidar da doença dele, se você cuidar da anemia desse paciente, o sopro dele vai sumir. E outra coisa é quando eu tenho um aumento da velocidade do sangue, eu também tenho a tendência a fazer um fluxo turbulento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, vamos dizer que esse aqui seja um vaso normal, o fluxo está reto. Esse aqui é um vaso estenosado, é um vaso que estava vindo retinho aqui, tudo certo, tudo perfeito, e de repente ele sofreu uma estenose. De repente ele diminuiu o calibre dele demais. E aí eu comecei a ter um fluxo turbulento, beleza? Esse fluxo turbulento também pode gerar um sopro. E aí a gente entra numa outra correlação clínica, para a gente entender, partindo do ponto de vista da fisiologia cardiovascular, por que um paciente com estenose de artéria renal, ele tem um sopro abdominal? Ó, o sangue está vindo aqui, tranquilo, e aí eu tenho uma estenose aqui, ó, tem placa de aterosclerose, que é gordura aí, que grudou na parede do vaso, e diminuiu a luz do vaso. Então o sangue estava vindo aqui numa determinada velocidade, ele entrou aqui, ó, nesse vaso muito menor. E aí, já aproveitando que a gente falou lá atrás, vasos menores com menor calibre têm tendência do fluxo sanguíneo ser mais rápido. Então, o sangue estava vindo numa velocidade X, ele entrou nesse vaso menor e aí o fluxo ficou turbulento, porque de repente eu tive uma diminuição abrupta do meu fluxo sanguíneo. Isso vai causar um sopro abdominal. Então, é por causa desse entendimento aí de fluxo laminar versus fluxo turbulento que vocês vão ver que os pacientes com estenose de artéria renal, eles apresentam um sopro abdominal. E isso é algo rotineiro, por exemplo, quando vocês estão investigando um paciente com hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, que você está tratando ele e não está melhorando, você começa a pensar, pô, essa pressão arterial pode estar relacionada a outro órgão, alguma coisa está causando essa pressão arterial aumentada. Uma das causas é a estenose de artéria renal, mas para frente a gente vai dar uma explicada melhor nisso. Mas aí, provavelmente o preceptor de vocês vai perguntar, esse paciente tem sopro abdominal? Por quê? Porque se ele tiver uma estenose, ele vai ter um sopro aqui por causa do fluxo turbulento. E aí você entendendo um pouquinho dessa fisiologia de fluxo laminar e fluxo turbulento, você entende por que a gente procura um sopro abdominal no paciente com estenose. Beleza? Continuando, mais um conceito. Essa aula está cheia de conceitos, porque são conceitos básicos para a gente conseguir entender várias doenças. Esse conceito é de capacitância. É quanto um vaso consegue aceitar de líquido dentro dele. V aqui na parte de cima é volume e P embaixo é pressão. Só entender o seguinte, as veias, que eu falei para vocês, elas têm uma pressão muito mais baixa do que as artérias. Então, a parte de baixo da conta aqui é um número muito menor. Então, só de você saber que um vaso que tem menor pressão, ele aguenta mais sangue dentro dele. Por isso que as veias são a parte do sistema cardiovascular que tem maior quantidade de sangue. E aí, aproveitando que eu já estou falando de pressão, a gente entra aqui no perfil pressórico nos vasos sanguíneos. À medida que o sangue flui através da circulação sistêmica, então flui através dos órgãos, a pressão diminui gradativamente, em função da resistência ao fluxo sanguíneo. Lembra que eu falei para vocês lá, o seguinte, quando o sangue sai do coração, ele vai para a aorta. A aorta, no nosso organismo, é o ponto de maior pressão arterial, o maior ponto de pressão dentro dos vasos sanguíneos. Só que aí os vasos vão se ramificando, e isso vai causar um aumento da resistência ao fluxo sanguíneo. E aí a pressão vai diminuindo gradativamente. Então aqui, ó, a pressão no nosso organismo, pressão relacionada a vaso, é maior na aorta e menor nas veias cavas. Isso também você já junta com aquele outro raciocínio. O sangue, ele só flui do local de maior pressão para o de menor pressão. Por exemplo, se a veia cava tivesse uma pressão maior que a aorta, não existiria esse fluxo da aorta para a veia cava. Então, tem que ter essa diferença de pressão para o nosso sistema cardiovascular conseguir fazer a circulação adequada.
E aí, eu já tinha falado isso aqui, que a maior queda da pressão ocorre nas arteríolas, uma vez que constitui o local de maior resistência. Só reforçando, essa queda de pressão nas arteríolas, ela tem que acontecer, porque se o sangue, quando chegar nas arteríolas e nos capilares, ele tiver com uma velocidade muito rápida, uma pressão muito grande, o sangue vai passar muito rápido pelos capilares. E aí eu não tenho tempo de fazer uma troca de nutrientes, oxigênio e demais gases de uma forma adequada. Passando para a pressão arterial é a pressão que está dentro das artérias. Ela não é constante durante o ciclo cardíaco. A pressão ela é dividida basicamente, a gente usa os dois termos, pressão sistólica, que é a pressão arterial máxima durante o ciclo cardíaco. Essa pressão aqui ela é aferida logo depois que o meu coração fez uma contração, que é chamada de sístole, e ejetou sangue para o sistema arterial. Então, assim que o meu coração fez a contração, ele jogou o sangue, esse sangue vai estar na maior pressão disponível no momento, disponível no sistema cardiovascular, então ali eu vou medir a pressão sistólica, é o pico de pressão. Pressão diastólica é a pressão arterial mínima. Ela ocorre quando o coração está relaxado. O coração está bem relaxado, então o sangue que está ali dentro do sistema arterial, ele está com menor pressão. Então, é chamado de pressão diastólica nesse ponto. Só colocando isso em gráfico, pressão sistólica, então, seria a pressão máxima e pressão diastólica, a pressão mínima. E aí, esse conceito é importante para a gente entender hipertensão arterial sistêmica e basicamente qualquer outra hipertensão que a gente tenha no organismo. Hipertensão portal, todas as outras hipertensões. E a gente tem mais duas pressões que são menos faladas, mas são muito importantes, que é a pressão de pulso e a pressão média. Pressão de pulso, diferença entre a sistólica e a diastólica. Por exemplo, aqui, ó, uma pressão sistólica de 120, uma pressão uma pressão sistólica 120, pressão diastólica 80. Minha pressão de pulso, então, é 120 menos 80. Pressão de pulso nesse paciente é 40. E tem a pressão média, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Aqui eu já falei que a pressão de pulso ela é só a diminuição da sistólica para a diastólica. E uma coisa que vocês vão ouvir falar é que ela é o determinante mais importante para o volume sistólico. Isso aqui vocês vão ver mais em UTI, mas geralmente eles utilizam a medição de pressão de pulso no paciente da UTI para ver se o volume sistólico, se o volume de sangue que está saindo do coração do paciente é adequado ou não. É uma forma meio indireta, porque a forma mais acurada de fazer isso é no ecocardiograma, mas uma pressão de pulso, ela ajuda nisso. E provavelmente vocês vão ver isso aí quando vocês acompanharem algum cardiologista em UTI. E a pressão arterial média, ela é utilizada basicamente para a gente ver como que está a irrigação sanguínea dos órgãos em si. Se eu tenho uma pressão arterial média muito baixa, o meu sangue ele não consegue oxigenar, ele não consegue adequadamente entrar nos órgãos, grosseiramente falando. E aí tem uma forma que é pressão arterial sistólica mais pressão arterial diastólica vezes 2 dividido por 3. Isso aqui geralmente não precisa decorar, é só você ter entendimento que a pressão arterial média ela é importante a gente saber porque ela meio que determina a capacidade do organismo de efetivamente irrigar os órgãos. E ela também é basicamente o que o nosso organismo, os baroreceptores, usam para fazer um controle imediato de pressão. Mais para frente eu vou retornar a falar nisso. Na UTI vocês vão ver muito isso também, porque lá no monitor, quando vocês forem olhar a pressão, geralmente tem lá, sei lá, 120 por 80, e aí entre parênteses tem um valor tem um outro valor. Esse valor que fica entre o parênteses é a pressão arterial média, então é um parâmetro muito utilizado na medicina intensiva. Então vocês já viram aí que a gente tem pressão sistólica, diastólica, pressão de pulso e pressão arterial média. Só explicando uma coisa, a pressão arterial média ela não é simplesmente a pressão arterial sistólica mais diastólica dividido por 2. Por quê? Porque a diástole do coração ela dura mais tempo que a sístole. Então, se eu fizesse uma divisão simplesmente por 2, eu teria uma pressão arterial média meio errônea. Então, por isso que foi criada essa forma matemática. Agora, falando de eletrofisiologia, a parte elétrica do coração. O coração, já falei para vocês, é uma bomba que tem uma função basicamente de jogar sangue para frente. E ele tem uma rede muscular bem extensa.
E essa rede muscular, ela responde a estímulos elétricos para saber quando contrair e quando não contrair. Aqui em cima, no átrio direito, bem próximo da veia cava superior, a gente tem um nódo sinusal. Então, o nó sinoatrial, nó SA. Tem diversos nomes. É daqui que emana todo o potencial de ação do coração. Então, é daqui que sai o potencial elétrico do meu coração para dizer quando o meu coração tem que contrair ou não. Ele é o marca-passo fisiológico do coração. Então, o estímulo vai sair do nó sinusal e aí ele vai passar por várias vias, que são chamadas de vias internodais, vão caminhar por todo o átrio e vão chegar aqui no nódo atrioventricular, que é o nódo AV, que é na transição entre o átrio e os ventrículos. Esse estímulo vai chegar aqui no nódo atrioventricular e depois ele vai continuar. Ele vai continuar pelo feixe atrioventricular, que é o feixe de His também, que vocês vão ouvir falar bastante, feixe de His, e aí vai pelo ramo esquerdo levar o estímulo elétrico para o ventrículo esquerdo e pelo ramo direito levar o estímulo elétrico para o ventrículo direito. E aí vocês veem que tem esses outros ramos menores aqui, que eles vão subindo nas paredes dos ventrículos. Esses aqui são chamados as fibras de Purkinje. Então, o sistema de Purkinje, que são quem leva a condução elétrica para as paredes ventriculares. Importante a gente entender também que entre as células do coração a gente tem junções comunicantes. Então, o estímulo elétrico que chega numa célula, ele é transmitido através das junções comunicantes para a célula do lado. E assim vai indo. Então, o estímulo que chega numa célula no ápice cardíaco, ela vai ser passada de célula em célula por todo o miocárdio, e aí eu tenho uma contração efetiva do miocárdio. Só falando algumas coisas, aqui ó. O nosso sinoatrial é normalmente o marca-passo do coração, ele exibe despolarização na fase 4. O nó atrioventricular e o sistema de Purkinje são marca-passos latentes, então aqueles outros nodos que eu mostrei que estão entre o átrio e o ventrículo e aqueles outros feixes, eles podem também ser os marca-passos do coração. Só que o que é que acontece? Fisiologicamente, o nó sinoatrial, ele é o nó que determina o passo do coração. Mas se por algum motivo eu tiver uma lesão do nódo sinoatrial, o meu nódo atrioventricular vai conseguir assumir a função tranquilamente. Mas tem uma diferença aí. Porque o nó sinoatrial, ele tem um ritmo mais acelerado que o nó atrioventricular e o sistema de His-Purkinje. Então, se eu tiver uma lesão do meu nó sinoatrial e o meu nó atrioventricular for quem vai determinar minha frequência cardíaca vai ser menor, porque eles têm velocidades menores em relação ao nó sinoatrial. Isso pode ser uma causa de bradiarritmia, arritmias que fazem o coração bater mais lento. Então, é importante saber essa parte da fisiologia. Então, só mostrando de novo, nó sinusal, nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje. Aqui é o fisiológico de controlar o marca-passo do coração. Mas se por acaso eu tiver algum problema aqui, o atrioventricular ou o Purkinje consegue assumir tranquilamente essa função. E aí a gente entra na parte de potencial de ação. É uma parte que a gente vê lá na fisiologia celular e é muito importante aqui na parte do coração, porque o nosso coração, todo esse potencial elétrico, ele é basicamente constituído de trocas de íons. São íons que entram para as células do miocárdio e íons que saem das células do miocárdio. E aí tem uma diferença. O meu potencial de ação do nó sinoatrial, ele é diferente do potencial de ação da parede do ventrículo, porque são células diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês as duas. Não precisa decorar tudo, tipo, é só ter uma ideia de quais são os íons que participam desse potencial de ação. O potencial de ação do nó sinoatrial ele é dividido em 3 fases, 0, 3 e 4. Aí vocês vão perguntar, cadê a unha 2? A unha 2 só tem na parte ventricular. Aí eu vou mostrar, que aí tem parte 1, 2, 3, 4. Agora o nó sinoatrial não, ele pula da fase 0 para a fase 3 e depois volta para a fase 4. A fase 0 é a fase ascendente do potencial de ação. Então aqui é cálcio que está entrando para dentro das células do meu nó sinoatrial, beleza? E aí eu despolarizei, eu ativei minha célula, essa célula está excitada. Quando tem esse influxo de cálcio para dentro do meu coração,
o meu nó sinoatrial ele despolariza, ele emite um potencial elétrico para o nó atrioventricular, para os feixes de His, para o sistema de His-Purkinje. Então, eu preciso de cálcio aqui no nó sinoatrial para ativar ele. Por isso que vocês vão ver que distúrbios do cálcio, eles são relacionados a arritmias cardíacas. Porque se eu não tiver cálcio, eu não consigo fazer a despolarização do meu coração. Então, meu coração não vai bater se eu não tiver cálcio. Depois que eu atingi o pico aqui, ó, entrou bastante cálcio, meu nó sinoatrial já mandou a mensagem lá para o feixe de His e para o sistema His-Purkinje. Eu tenho que parar de mandar esse estímulo. Eu tenho que ter um tempo de relaxamento entre um estímulo e outro. Porque se o meu nó sinoatrial ficar o tempo todo despolarizado, acaba que eu não tenho intervalo entre uma batida do coração e outra. Ok. Então, atingi meu pico, já mandei, agora eu quero repolarizar. Eu quero fazer com que meu nó sinoatrial não mande mais mensagens elétricas para os outros feixes. Ocorre o efluxo de potássio. Aqui é cálcio, que é um íon positivo, entrando para a célula. Se eu manter minha célula positiva, eu vou manter um estímulo elétrico. Então, eu tiro outro íon que seja positivo de dentro da célula para ele conseguir repolarizar. Ele volta para o estágio de relaxamento. Então, tem fluxo de cálcio e depois efluxo de potássio. E aí, essa é a fase 3, que é o efluxo de potássio. Beleza, só que aí tá, eu já fiz uma batida do coração pelo nó sinoatrial, né? O nó sinoatrial já deu a primeira batida e agora eu já passei pelo meu período de relaxamento, eu preciso que o coração bata de novo. Automaticamente, o meu coração, as células do nó sinoatrial vão começar a deixar entrar sódio. Esse F aqui é influxo de sódio, tá esse outro nome, mas é influxo de sódio. Então, o sódio vai começar a entrar devagarzinho no meu coração, nas células do meu nó sinoatrial, até um ponto que ele atinge um limiar que vai abrir os canais de cálcio, e aí o cálcio entra e reinicia o ciclo. Então, influxo de cálcio, efluxo de potássio, continua um período de relaxamento, aí eu tenho um influxo devagar de sódio, até eu conseguir abrir meus canais de cálcio e reiniciar o ciclo. E esse ciclo acontece a cada batida do coração. Isso que determina quantas batidas eu vou ter em um minuto. Determina a nossa frequência cardíaca. Aí a gente tem agora a parte de... Vou mostrar direto a imagem. A parte do ventrículo. O ventrículo ele funciona de uma forma diferente. É outro esquema de contração. Ele tem fase 0, 1, 2, 3 e 4. Então, depois que o nosso sinoatrial mandou a mensagem para os feixes, a eletricidade do coração chegou na minha célula miocárdica. É agora que eu vou ter esse fluxograma de potencial de ação. Só falando algumas coisas antes. O potencial de repouso da membrana do ventrículo, dos átrios, da parte muscular do meu coração é de cerca de menos 90 milivolts. E quem determina isso é o potássio. Quando eu estou com uma quantidade estável de potássio dentro do meu coração, eu mantenho o meu coração com potencial de ação dentro das células miocárdicas de menos 90, beleza? E os potenciais de ação nos ventrículos, no sistema de His-Purkinje, nos átrios, eles têm uma duração um pouquinho mais longa do que no nosso sinoatrial, principalmente nas fibras de Purkinje. Por que tem que ser mais longo? Porque se meu batimento cardíaco for muito rápido, eu não consigo tirar todo aquele sangue, a maior parte daquele sangue que está dentro do ventrículo e mandar para a circulação sistêmica. Então, no ventrículo eu tenho que ter uma contração um pouquinho mais devagar. Então, os potenciais de ação duram mais. Vamos lá. São 5 fases aqui. A primeira fase é o início do potencial de ação. Aqui, ó, só para mostrar. Aqui, ó, a gente está com uma quantidade estável de potássio dentro da minha célula miocárdica. Então, meu coração está em repouso. É como se fosse a diástole aqui do coração. O coração está em diástole. Só que agora eu preciso que ele contraia. Recebi a informação elétrica do nosso sinoatrial que é para contrair. Eu abri os canais de sódio e aí começou a entrar um monte de sódio dentro do meu coração. Entrou muito, muito sódio, até que vai chegar um ponto que eu atingi meu limiar e o meu coração começou a contrair. Beleza, meu canal de sódio
fecha, não preciso mais de sódio lá dentro. E aí tem a fase 1. Qual que é a tendência do coração? É pegar e tirar potássio de dentro da célula, fazer um efluxo de potássio para eu repolarizar a célula, para eu voltar para o relaxamento, para a diástole. Então, tive a sístole, está tendo a sístole, na verdade, e eu quero que ele volte para a diástole. Eu começo a mandar potássio para fora da célula. Só que o seguinte, eu não posso deixar que o meu coração se repolarize, volte para a diástole de uma forma tão rápida, porque senão, que nem eu falei para vocês, eu não tiro o sangue do meu coração. E aí entra o papel do cálcio. Quando eu chego aqui na fase 2, eu começo a jogar cálcio para dentro do coração, tanto da parte extracelular quanto do retículo sarcoplasmático que armazena cálcio dentro da célula miocárdica. Para que isso? Se eu jogo cálcio para dentro da célula, eu mantenho minha célula despolarizada por mais tempo. E aí forma um platô. Então, todo esse tempo aqui, ó, o coração está contraindo, o ventrículo está contraindo. E eu preciso que isso aqui dure um tempo relativamente maior, porque eu preciso ter uma contração duradoura, uma contração efetiva. Aí depois que eu já tirei a quantidade de sangue, já fiz a minha contração efetiva suficiente, eu paro de deixar cálcio entrar na célula e eu deixo o potássio sair. E aí o potássio sai, até encontrar o equilíbrio em mais ou menos menos 90 milivolts. Beleza? Isso aqui é para ter uma ideia aqui. Para eu ter uma contração cardíaca, eu preciso de influxo de cálcio, de sódio, eu preciso que eu tenha cálcio para manter a contração duradoura, e depois eu preciso de potássio também, porque o potássio precisa fazer influxo e efluxo de dentro da célula para manter o gradiente elétrico. Uma correlação. Se o meu paciente tem uma quantidade muito grande de potássio dentro da célula miocárdica, por exemplo, paciente com hipercalemia, ele tem muito potássio no sangue e esse potássio está entrando para dentro da célula. O que acontece? Eu tenho tanto potássio que meu coração ele vai hiperpolarizar. A carga dele vai ficar tão negativa que a minha célula não vai conseguir despolarizar novamente. Então, pacientes que têm alteração do potássio, hipercalemia e hipocalemia, que é potássio alto e baixo, eles têm alteração cardíaca exatamente por causa desse potencial de ação, porque influencia na diástole do coração. Se eu der potássio em grandes quantidades para um paciente, o coração dele não vai conseguir iniciar uma contração, então o coração dele vai parar, o paciente tem uma parada cardíaca. Por isso que a administração de potássio no paciente tem que ser bem dosada, tem que ser bem tranquila, tem que ser feita por alguém que realmente saiba prescrever o potássio. Isso aqui é só para eu falar o seguinte, que enquanto está tendo uma contração cardíaca, eu não posso ter outra. Eu tenho um período refratário. Eu tenho que esperar uma contração inteira acabar para depois eu conseguir iniciar outra. Se eu tiver algum distúrbio cardíaco que faça extrasístoles, eu estou mexendo nesse sistema de estabilidade. Eu não estou esperando meu coração relaxar completamente para eu conseguir iniciar um novo ciclo de contração. Aí falando aqui rapidamente de eletrocardiograma, só para ter uma noção geral do que é o eletrocardiograma, é basicamente um exame que ele vai aferir, ele vai conseguir marcar num papel a atividade elétrica do meu coração. E aí a gente tem várias ondas, segmentos complexos dentro do eletrocardiograma, que é bom a gente ter uma noção. Vou falar de um por um, mas só para, às vezes tem gente de períodos mais iniciais que ainda não tem nada de noção de eletrocardiograma. Basicamente, o eletrocardiograma, eu vou colocar eletrodos no corpo do paciente, na parede torácica externa, são denominados de V1 a V6, e eu tenho outros, que é D1, D2, D3, que são colocados, que são colocados nos membros e nos membros superiores e membros inferiores do paciente. E aí cada eletrodo desse vai receber a informação elétrica da contração cardíaca, que eu estava mostrando antes para vocês, e vai anotar num papel qual que é a milivoltagem, qual que é a quantidade de eletricidade que está sendo recebida naquele eletrodo em específico. Aqui tem um papel de eletrocardiograma. Depois que eu coloquei os eletrodos, eu coloco a máquina de eletrocardiograma
de eletrocardiograma para funcionar, e o traçado vai ser desenhado num papel que é padronizado, isso. Todo eletrocardiograma tem que vir num papel que seja demarcado, porque isso aqui é muito importante para eu conseguir determinar a voltagem e determinar a duração daquele evento. O papel, ele vai ter quadrados grandes. Cada quadrado grande desse corresponde a 5 milímetros. Então, cada quadradinho desse é 1 milímetro. Então, a gente se junta aqui 5 quadradinhos para ter um quadrado grande. E cada quadradinho desse tem 0,04 segundos. E cada quadrado grande tem 0,20 segundos. Isso é demarcado porque eu sei quanto tempo está durando aquele determinado evento no meu ciclo cardíaco. Por exemplo, uma onda P. A onda P, é o próximo slide, mas eu já vou adiantar, aproveitar aqui essa marcação, ela representa a despolarização atrial. Eu quero saber quanto tempo está demorando a despolarização atrial. Eu vejo quanto tempo a onda P está demarcando aqui nos meus quadradinhos. A onda P tem 3 quadradinhos. Significa que minha despolarização atrial demorou 0,12 segundos. E aí, quando vocês tiverem uma aula específica de eletrocardiograma, é importante ver o tempo de variância normal de cada onda. Mas é importante saber aqui essas demarcações dentro dos quadradinhos. E a altura do quadrado determina a voltagem. Se eu tenho um quadrado que tem se eu tenho uma onda P, por exemplo, muito apiculada, significa que eu estou precisando de uma voltagem maior para eu conseguir despolarizar aquele átrio. Então, é um resultado de uma hipertrofia atrial. E isso vai valer para uma hipertrofia ventricular. Aí uma aula de eletrocardiograma mais específica dá para ver índices para determinar se o paciente tem hipertrofia ventricular, se o paciente está infartando e tudo mais. Mas o básico do eletrocardiograma é que a onda P representa a despolarização atrial e ele não inclui a repolarização atrial. Então, quando eu estou olhando para a onda P, eu estou vendo como o meu átrio está despolarizando. Mas eu não tenho como ver como o meu átrio está repolarizando, porque a repolarização atrial cai bem aqui no complexo QRS. O complexo QRS me diz despolarização ventricular. E a minha repolarização atrial está aí no meio, mas ela não é tão importante quanto o QRS. Então, tem onda P, e aí tem o segmento PR. O intervalo PR, ele é o intervalo entre o início da onda P e o início da onda Q. E ele representa a despolarização inicial do ventrículo. E aí, ele varia conforme a transmissão atrioventricular do estímulo elétrico. Esse intervalo entre a despolarização atrial e a despolarização ventricular é muito importante, porque esse aqui é o tempo que o meu ventrículo está enchendo. Então, realmente tem que ter um tempo de, vamos dizer assim, de inatividade elétrica no coração para o meu ventrículo conseguir encher de uma forma adequada. Porque assim que eu terminei minha despolarização atrial, se eu já despolarizasse o ventrículo, contraísse o ventrículo, meu coração ali não ia conseguir encher o ventrículo de forma adequada para conseguir mandar sangue para frente. Aí o complexo QRS aqui é a despolarização dos ventrículos. Depois do complexo QRS, a gente vai ter aqui, ó, intervalo QT. Ele é medido do início do intervalo da onda Q, do complexo QRS, até o final da onda T, tranquilo? E ele representa toda a atividade elétrica dos ventrículos. Então, aqui, meu ventrículo está começando a despolarizar, e aqui ele está começando a repolarizar. Ele está terminando de repolarizar, aliás. Então, isso aqui representa toda uma sístole diástole ventricular. Segmento ST, ele é o segmento desde o final da onda S até o início da onda T. Ele representa o período durante os quais o ventrículo está despolarizado. Então, aqui, ó, meu ventrículo está contraindo. Eu iniciei a despolarização dele aqui, e aqui ele ainda está contraindo. Depois ele vai iniciar a onda T, que é a repolarização, que ele vai começar a relaxar. E a onda T, que é essa aqui, é a repolarização ventricular. Isso aqui é só para vocês conhecerem, para ter realmente um nivelamento daqueles que nunca viram um eletro, do que não tem nem noção do que é onda P, intervalo PR, do que uma aula de eletro em si. É um tema bem extenso também, que provavelmente na Liga de Cardiologia vai fazer parte de todas as aulas de vocês. Aí
tem alguns conceitos de velocidade de condução elétrica do meu coração. Ele é o tempo necessário para a propagação da excitação por todo o tecido cardíaco. É o tempo que o meu coração leva desde o nó sino atrial, lá, desde o início da despolarização, até o final da repolarização ventricular, o tempo que leva toda essa condução. Isso aqui depende da intensidade da corrente de influxo durante a fase ascendente do potencial de ação. Lembra que eu falei lá, a fase ascendente para o ventrículo é quando tem entrada de sódio e para o nó sino atrial é quando tem entrada de sódio e depois cálcio. Então, quanto maior for a intensidade, quanto mais íons entrarem para dentro das minhas células miocárdicas, mais rápido vai ser a condução. Ok. Então, a gente viu essa parte aqui de condução eletrofisiológica. E aí a gente vai para alguns efeitos autônomos sobre a frequência cardíaca e sobre a velocidade de condução. Assim, frequência cardíaca, velocidade de condução, contração do coração, eles são altamente dependentes e influenciados do nosso sistema nervoso autônomo. É quem controla todas essas variáveis. E aí, lembrando, a gente tem um sistema nervoso autônomo que é dividido em simpático, parasimpático, alguns livros falam do entérico. Mas para a gente aqui o que importa é simpático e parasimpático. No simpático, quando eu tenho um estímulo simpático no coração, é o estímulo de luta. Então, só pensar, em uma luta eu preciso que o meu coração esteja trabalhando de uma forma mais acelerada, eu preciso de fluxo sanguíneo, eu preciso de um coração mais forte. Então, quando eu tenho um estímulo simpático, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, eu vou ter aumento da velocidade de condução, eu vou ter aumento da contratilidade. E no músculo liso vascular, lembra que eu falei lá atrás? As arteriolas têm uma parede de músculo liso grossa e que são muito inervadas pelo sistema nervoso autônomo. Aí no músculo liso vascular, numa situação simpática de fuga, eu vou ter constrição dos vasos da pele, constrição dos vasos gastrointestinais, e no músculo esquelético eu posso ter provavelmente um relaxamento, tá? Está relacionado a um relaxamento da parede vascular do músculo esquelético. Por quê? Porque no momento de luta, eu não preciso de sangue na pele, nem no trato gastrointestinal. Eu preciso de sangue no meu músculo esquelético, eu preciso de sangue no músculo. Ou para lutar, ou para correr, qualquer coisa do tipo. O parasimpático já é ao contrário. Quando eu tenho um estímulo parasimpático, eu vou estar diminuindo a frequência cardíaca, eu vou estar diminuindo a velocidade de condução, eu vou estar diminuindo a contratilidade do meu coração. Então, drogas que, aí só complementando, cada sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tem receptores específicos. O receptor do parasimpático é o muscarínico. Quem ativa o receptor muscarínico, isso a gente vê lá na fisiologia celular, na neurofisiologia, é a acetilcolina. Então, toda vez que eu dou um medicamento para um paciente que é agonista da acetilcolina, que tem acetilcolina, eu vou estar diminuindo frequência cardíaca, porque ele vai estar estimulando meus receptores muscarínicos. Os receptores betas e alfas, eles são estimulados principalmente por catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, que é adrenalina e noradrenalina. Então, quando eu dou norepinefrina, quando eu dou epinefrina para um paciente, eu vou estar aumentando a frequência cardíaca, eu vou estar aumentando a velocidade de condução, eu vou estar aumentando a contratilidade do coração. Isso são drogas muito utilizadas dentro do protocolo de SLS, né, que é o protocolo de parada cardíaca, e dentro da UTI para pacientes com choque. E aí, isso aqui é algo que vocês vão ver muito, acho que acompanhando os cardiologistas, que eles se referem muito a efeito cronotrópico, dromotrópico e inotrópico. Quando um cardiologista falar para você, essa droga aqui causa um efeito cronotrópico positivo, o que significa? Que essa droga aumenta a frequência cardíaca. Então, cronotropismo é toda alteração da frequência cardíaca. E quando ela é positiva, tem aumento da frequência. E isso ocorre por aumento da frequência de descarga do nó sino atrial. Quando eu aumento a frequência de descarga do meu nó sino atrial, que eu falei lá na frente, que é o marca-passo fisiológico do coração, eu tenho aumento da frequência cardíaca. E o efeito cronotrópico negativo é o contrário. Eu diminuo a frequência cardíaca por diminuir a frequência de descarga do nó sino atrial. Então, vocês já entenderam o que é um efeito cronotrópico positivo. Existem drogas que causam tanto positivo quanto negativo. E aí tem outro efeito, esse aqui é um pouquinho menos citado no dia a dia, mas é só para vocês terem uma noção, é o efeito dromotrópico.
Ele está relacionado à velocidade de condução através do nó atrioventricular, que é o nó que fica ali entre o átrio e o ventrículo. Quando eu tenho um nó, ou quando eu tenho um efeito positivo, eu tenho um aumento da velocidade de condução através do nó atrioventricular. Então, o meu tempo de contração, a minha condução entre o átrio e o ventrículo está mais acelerada. Se eu tenho um efeito dromotrópico positivo, o que acontece? O meu átrio contrai, mas logo o meu ventrículo contrai. Não é favorável isso porque eu não deixo o meu ventrículo encher de forma adequada. E o efeito dromotrópico negativo é o contrário. O meu átrio, ele contrai, mas aí demora um tempo até o meu ventrículo contrair. E aí, aqui embaixo eu só adicionei que quando eu tenho um efeito dromotrópico positivo, é perigoso porque eu acabo não deixando o meu ventrículo encher de forma correta. E aí, um conceito de contratilidade, para a gente entender outro efeito daqui para frente. A contratilidade é a capacidade do músculo cardíaco de gerar força. Então, é a força de contração ali do meu coração. E também é denominado de inotropismo. Está altamente relacionado com a concentração intracelular de cálcio. Quanto mais cálcio eu tenho dentro da minha célula miocárdica, mais forte meu coração vai contrair. E o inotropismo, a contratilidade, pode ser estimada pela fração de ejeção. Eu vou falar mais para frente de fração de ejeção, mas fração de ejeção é a porcentagem de sangue que meu coração joga para fora a cada batida. Por exemplo, se eu tenho 100 ml de sangue dentro do meu coração e eu joguei 50 ml para fora em uma batida, minha fração de ejeção foi 50%. Mais para frente eu vou colocar isso escrito, porque isso tem uma correlação clínica importante também. A gente tem uns agentes inotrópicos. Então, quando um cardiologista falar para você, essa aqui é uma droga que tem um efeito inotrópico positivo, ele está falando que essa droga faz o coração bater mais forte. E se tiver um efeito inotrópico negativo, está fazendo o coração bater mais fraco. E quais são os estímulos que fazem inotropismo positivo? Toda droga, qualquer estímulo que aumenta a frequência cardíaca, ela faz inotropismo positivo. Por quê? Porque eu tenho potenciais de ação aumentados por unidade de tempo. Eu tenho mais contração do coração. E a cada contração que eu tenho do coração de uma forma mais rápida, eu acabo acumulando cálcio dentro daquele coração. Meu coração está batendo tão rápido que todo o cálcio que entrou não consegue sair. Claro que isso é em uma proporção muito baixa, mas acontece. Então ocorre o fenômeno da escada. A cada contração, eu acumulo cálcio dentro do meu coração. E aí, a cada batida, eu tenho um efeito inotrópico positivo. Meu coração vai batendo mais forte. Outro efeito, outro fator que faz efeito inotrópico positivo, estimulação simpática, por meio dos receptores beta-1. Então, se eu tenho estímulo simpático por norepinefrina, epinefrina, eu acabo aumentando a contração do coração. Por dois mecanismos. E os dois estão relacionados ao cálcio. Por isso que é importante entender que o cálcio ele está intimamente relacionado à contração cardíaca. Que aumenta a corrente de influxo de cálcio durante o platô. Lembra lá que tem aquele período da despolarização cardíaca, da repolarização, na verdade, que eu tenho um platô. O cálcio fica entrando e fazendo com que minha contração ventricular dure mais tempo. Isso faz com que minha contração seja mais efetiva, meu coração bata de uma forma mais efetiva. E se eu tenho uma estimulação que aumenta ainda mais o influxo de cálcio, eu tenho um efeito inotrópico positivo. E o outro também é quando eu uso alguma droga de estímulo simpático, eu consigo acumular mais cálcio no retículo sarcoplasmático, que é aquela organela dentro da célula que acumula cálcio. E ela solta cálcio na hora da contração. Então, se eu tiver aí mais cálcio dentro do meu coração, eu vou ter um efeito inotrópico positivo. Aqui eu coloquei só uma bomba de sódio e potássio, porque essa é outra forma de ter inotropismo positivo. Se eu dou um antagonista da bomba de sódio e potássio, um bloqueador da bomba de sódio e potássio, minha bomba de sódio e potássio não vai funcionar. Só lembrando, a função da bomba de sódio e potássio: jogar sódio para fora, colocar potássio para dentro. O sódio já está em alta concentração aqui fora da célula, mas mesmo assim, a função da minha bomba é jogar sódio para fora. Esse aumento de sódio fora da célula é importante, porque eu vou criar tanto sódio aqui que o sódio naturalmente vai querer entrar para a célula. E quando ela entrar para dentro da célula, eu tiro o cálcio junto.
Então fica aí todo um esquema de troca de sódio e potássio e sódio e cálcio. Então, se eu inibir essa bomba aqui, eu não jogo sódio para fora. Se eu não jogo sódio para fora, eu não tenho esse sódio aqui, ó, para entrar para a célula e tirar cálcio para dentro da célula. Então, eu corto esse fluxo e o cálcio que está dentro da minha célula vai continuar dentro da célula. E aí, como já falei várias vezes, quanto mais cálcio você tem dentro de uma célula, mais forte vai ser a minha contração. E o inotropismo negativo é quando tem uma estimulação parasimpática. Simplesmente tem uma estimulação parasimpática por meio dos receptores muscarínicos e aí acaba que eu reduzo minha corrente de influxo de cálcio. Então, tudo que reduz corrente de influxo de cálcio diminui minha contratilidade, diminui meu inotropismo. E tudo que aumenta o influxo de cálcio aumenta meu inotropismo. Comprimento de sarcômero. Lá da fisiologia celular, acho que vocês já devem ter ouvido falar que uma unidade de contração do nosso músculo é o sarcômero, que é formado por filamento de actina, filamento de miosinas, e é determinado aqui por duas linhas Z. Então, tudo que está entre duas linhas C é o sarcômero. Dentro da cardiologia, é importante a gente entender o que é um sarcômero por causa do seguinte, tem uma lei chamada de lei de Frank-Starling. Vamos se atentar só no seguinte, o que essa lei fala? Quanto maior está distendido o meu sarcômero, quanto maior for o meu sarcômero, quando ele estiver relaxado, maior vai ser a força de contração quando ele tiver que contrair. E a lei de Frank-Starling basicamente diz isso. Quanto maior for a parede, a distensão do meu músculo cardíaco, maior vai ser a contração dele quando for necessário. E aí ele fala, trata-se do mecanismo que relaciona o débito cardíaco ao retorno venoso. Quanto maior for o retorno venoso, maior é o débito cardíaco. Se eu tenho um retorno venoso, se eu tenho muito sangue chegando no coração, a parede do meu coração vai ficar estendida. E aí, quando eu for contrair, eu vou ter que fazer mais força, eu vou ter uma tensão maior no músculo desse ventrículo. E aí, maior vai ser o meu débito cardíaco. E aqui é só relacionando isso. Ó. Vamos se atentar a essa linha aqui de baixo. Volume diastólico final. O volume diastólico final é o quanto de sangue tem dentro do coração no final da diástole, no final do relaxamento dele. Quanto maior é o meu volume diastólico, maior é o meu débito cardíaco, que é basicamente o que sai de dentro do meu coração. Então é isso que diz a lei de Frank-Starling. Quanto mais sangue tem dentro do meu coração no final da diástole, maior vai ser a minha contração. E aí o efeito inotrópico positivo, ele vai aumentar a contratilidade do coração e vai conseguir jogar mais sangue para fora. E o efeito inotrópico negativo vai diminuir minha contração e eu vou conseguir jogar menos sangue para fora. Outros conceitos. Pré-carga. É o volume diastólico final que está relacionado com a pressão arterial direita. O volume de sangue, basicamente, é a pressão que tem dentro do coração no final da diástole, quando ele está cheio de sangue. Isso é outro conceito que vocês vão ver muito o pessoal da cardiologia falar. Eu tenho que aumentar a pré-carga do paciente para ele conseguir mandar mais sangue para a circulação sistêmica. Um modo simples de aumentar a pré-carga é você dando soro para o paciente, porque você está dando líquido direto na veia dele, então vai estar aumentando a quantidade de líquido chegando no coração dele. Então, estou aumentando a pré-carga. E aumentando a pré-carga, eu vou ter um volume diastólico final maior, né? que é consequência uma coisa da outra, e minhas fibras musculares vão se estirar mais e vai ter uma contração mais forte. Então, pré-carga é a pressão que tem dentro do coração ali no final da diástole, no final do relaxamento. Pós-carga. Pós-carga depende da referência para eu dizer o que é a pós-carga. Por exemplo, para o ventrículo esquerdo, a pós-carga é a pressão aórtica no ventrículo esquerdo. Por quê? A pressão aórtica, por exemplo, é de 120. Para o meu sangue conseguir sair do ventrículo esquerdo para a aorta, eu tenho que fazer uma pressão dentro do ventrículo maior que 120. E esse valor da pressão aórtica é chamado de pós-carga. Então, quando eu falo para, por exemplo, um paciente com hipertensão arterial sistêmica, ele tem a pressão alta na artéria, ele tem uma pós-carga maior, porque a quantidade de pressão na artéria é muito grande. E isso faz com que o meu ventrículo tenha que fazer um estímulo maior de contração para conseguir tirar o sangue dali de dentro. E tem um contrário também, que é para o ventrículo direito, a pós-carga está relacionada à pressão arterial pulmonar,
que é a pressão arterial no pulmão. Quanto maior for a pressão arterial no pulmão, maior é a pós-carga. E quanto maior é a pós-carga, mais força meu ventrículo direito tem que fazer. E aí, isso é um conceito fisiológico, talvez vocês não vão ouvir no dia a dia, mas dá para entender que a velocidade de contração para o meu ventrículo, um dado comprimento muscular aqui, vamos se referir ao ventrículo, ao sarcômero do ventrículo, é máxima quando a pós-carga é zero. Então, por exemplo, se minha pressão aorta tivesse zero, ou se minha artéria aorta tivesse zero de pressão, a minha velocidade de contração do ventrículo ia ser maior, porque não tem nenhuma pressão na frente do ventrículo que ele precisa vencer. E a velocidade de contração é diminuída por aumentos na pós-carga. Se eu tiver uma pressão muito grande no meu ventrículo, uma pressão muito grande na minha aorta, o meu ventrículo vai demorar mais tempo para fazer a contração, porque ele precisa vencer essa pressão, então ele vai precisar fazer um esforço maior e vai demorar mais tempo. Aqui é a mesma figura que a gente já tinha visto. A gente está agora falando de alças de pressão, volume ventriculares. Isso aqui é só para a gente entender algumas coisas relacionadas a etapas do ciclo cardíaco. O coração ele vive num ciclo, né? Ele faz uma sístole, depois ele relaxa para encher de sangue, depois ele faz outra sístole e vive nesse ciclo. E esse ciclo é representado por essa figura aqui. Vamos lá, vamos começar aqui do 1 para o 2. Esse eixo aqui fala de volume ventricular esquerdo, é o quanto de sangue tem dentro do coração. E esse aqui é a pressão que tem dentro do meu ventrículo, dependendo do tempo. O coração, aqui na fase 1, isso aqui é o final da diástole. É a parte do meu ciclo cardíaco que o coração acabou de fazer a diástole, está cheio de sangue. Agora eu preciso tirar esse sangue de dentro dele para jogar para frente, para jogar para o sistema. E aí meu ventrículo vai receber o estímulo lá, o nó sinatrial vai mandar estímulo, vai chegar pelo nó atrioventricular, vai passar pelo feixe de His, vai passar pelo sistema de His-Purkinje, vai chegar nas células miocárdicas. E eu vou começar a contrair o meu ventrículo. Eu vou contraindo, só que é uma contração isovolumétrica. Lembrando que iso está relacionado que o volume não muda. O volume fica o mesmo em todo esse trecho aqui desse fluxograma. Então, meu coração ele está só aumentando a pressão dentro do ventrículo para tentar mandar sangue para frente. Mas eu não estou conseguindo ainda mandar sangue para frente, porque não tem pressão suficiente. Eu só vou chegar na etapa 2, que é quando realmente eu consigo tirar sangue de dentro do ventrículo, quando a pressão do meu ventrículo esquerdo for maior que a pressão da aorta. Porque quando eu chego nesse ponto, a minha válvula aórtica vai abrir. Então, vai liberar o trato de saída do ventrículo esquerdo. Então, ventrículo esquerdo, final da diástole, vai tendo contração, está aumentando a pressão, até uma hora que a pressão fica muito alta, e aí a minha válvula aórtica abre, e aí eu consigo começar a tirar sangue de dentro do meu coração. Então, vocês veem que aqui o volume está diminuindo. Se você acompanhar esse eixo, aqui estava em 140 mais ou menos de volume, está indo, está diminuindo até chegar em aproximadamente 40 ml de sangue no ventrículo esquerdo. Então, primeiro tem uma contração isovolumétrica, eu tenho contração do ventrículo, mas eu não estou tirando sangue dele. Depois eu consigo abrir a válvula aórtica para o sangue sair da aorta, e aí eu tenho a fase 2 a 3, que é a ejeção ventricular, é sangue saindo da aorta. Até que vai ter um ponto que eu já terminei minha sístole, a pressão na aorta vai ficar maior do que no ventrículo, aí eu fecho minha válvula aórtica, e aí o que acontece? A pressão dentro do meu ventrículo vai começar a cair, porque é o relaxamento isovolumétrico. O ventrículo só vai estar relaxando, mas ainda não tem sangue entrando para dentro dele. Ele vai relaxar, a pressão vai ter uma hora que vai ficar tão baixa que a pressão no átrio esquerdo vai ser maior que no ventrículo esquerdo. E aí, quando chegar esse momento, eu abro minha válvula atrioventricular esquerda e aí o sangue começa a cair do átrio para o ventrículo. E aí tem todo esse ciclo, e isso acontece aí várias vezes por minuto em todos nós. Primeiro meu ventrículo contrai, sem mandar sangue para frente, depois ele consegue ter uma pressão tão alta que ele abre a válvula aórtica, ele manda sangue para frente, depois a pressão da aorta fica maior que a do ventrículo, a válvula fecha e o meu ventrículo começa a relaxar, ele relaxa tanto que vai ter um momento que a
pressão dentro dele vai ser menor que do átrio, e o átrio vai abrir e vai jogar sangue para dentro do ventrículo, até ele ficar cheião. E aí reinicia o ciclo. E é importante a gente saber isso porque conforme eu altero a contratilidade, eu altero a pré-carga ou a pós-carga do meu coração, eu manipulo isso no meu dia a dia, tem diferentes repercussões clínicas. Vamos lá. Ó, esse aqui seria o normal, né? E aí o tracejado é como se eu estivesse aumentando a pré-carga. Uma forma de aumentar a pré-carga é eu dar soro para o paciente, eu dar líquido para ele. Se eu der líquido para ele, eu vou aumentar meu retorno venoso. Então, meu coração vai encher mais. Meu coração enchendo mais, eu consigo jogar uma quantidade de sangue maior para frente. Então, um paciente que está em choque e eu preciso de líquido dentro dele, eu dou líquido, eu aumento a pré-carga, ele consegue jogar sangue para frente e aí eu consigo ter oxigenação, ter alimentação do meu sistema de forma adequada. Aumento da pós-carga. Leva em consideração que esse seria um paciente com hipertensão arterial. A aorta dele está com a pressão muito alta. O que acontece? O meu ventrículo esquerdo, ó, lembrando que aqui é pressão e aqui é volume. O meu ventrículo esquerdo tem que chegar numa pressão mais alta para eu conseguir começar a tirar sangue de dentro dele. E eu aumentando a pós-carga cronicamente, que nem num paciente de hipertensão arterial, o ventrículo esquerdo toda hora vai ter que fazer uma pressão muito grande. Então, uma hora que ele vai cansar. E aí, cansar não, ele vai se adaptar. E aí eu tenho uma hipertrofia do ventrículo, porque toda hora ele tem que lidar com uma pós-carga maior. Então, ele tem que fazer uma pressão maior. E ele tendo que fazer uma pressão maior, a adaptação que ele encontra vai fazer uma hipertrofia do seu miocárdio. E em situações que eu tenho um aumento da contratilidade, que eu dou drogas que aumentam a contratilidade, que eu tenho um estímulo simpático, por exemplo, a pressão é basicamente a mesma, aumenta um pouco durante a contração, mas eu consigo jogar um volume de sangue maior para fora do coração. Então, esses conceitos de pré-carga, pós-carga e aumento da contratilidade é para você conseguir entender, por exemplo, que quando eu estou aumentando o retorno venoso, eu estou aumentando a pré-carga. Então, estou conseguindo tirar mais sangue do coração. Quando eu tenho um paciente com hipertensão, eu estou aumentando a pós-carga. Então, eu sei que meu coração precisa fazer mais força para fazer o mesmo trabalho do que se fosse um sistema normal. E quando eu estou dando uma droga que aumenta o inotropismo, eu estou aumentando a contratilidade. Eu estou conseguindo jogar mais sangue para fora, basicamente na mesma pressão. E a gente tem os conceitos de volume sistólico. Esses conceitos aqui são mais importantes se algum dia vocês forem acompanhar, por exemplo, ecocardiograma. Porque no ecocardiograma, o cardiologista ele consegue calcular fidedignamente, sim, 100%, qual que é o volume sistólico. O que é o volume sistólico? É o quanto de sangue sai do coração a cada batida. Então, ele é o volume diastólico final, é o quanto de sangue tem no coração quando ele está todo relaxado, menos o volume sistólico final, que é o quanto de sangue tem dentro do coração depois que ele terminou de bater. Então, dando um exemplo, se meu coração, quando ele está todo relaxado, no final de diástole, ele tem 140 ml, e no final da contração ele tem 70 ml, então meu volume sistólico vai ser 140, que é o volume diastólico final, menos 70, que é o que saiu do coração. Então, meu volume sistólico é 70. Significa que a cada batida do meu coração, eu jogo 70 ml de sangue para a corrente sanguínea. Beleza? Débito cardíaco. Débito cardíaco é o quanto de sangue eu jogo para fora do coração em 1 minuto. Então, para calcular ele, eu pego o volume sistólico, que é o quanto de sangue eu tiro do coração a cada batida, que eu mostrei para vocês no último slide, e eu multiplico por frequência cardíaca, que é quantas vezes meu coração bate em 1 minuto. Dando um exemplo, utilizando aqueles 70 ml que a gente achou lá na última conta. Se a cada batida do meu coração eu jogo 70 ml para fora e o meu coração está batendo 80 vezes por minuto, eu tenho um débito cardíaco de 5.600. Então, a cada minuto eu jogo 5,6 litros de sangue para a circulação sistêmica. E a fração de ejeção, que eu acho que, assim, entre esses conceitos, talvez seja algo que vocês usem muito, é a porcentagem de sangue que eu tiro do meu coração a cada batimento. Está relacionado com a contratilidade. Quanto mais forte meu coração bate, maior vai ser minha fração de ejeção.
ela é determinada por essa forma, ó, fração de ejeção igual ao volume sistólico dividido por volume diastólico final. Volume sistólico, mais uma vez, é quanto de sangue sai do meu coração a cada batida, e volume diastólico final é o quanto de sangue eu tinha no meu coração quando ele terminou de relaxar. Utilizando já as fórmulas que eu falei lá para trás. As fórmulas não, perdão, os números que eu usei lá atrás. Se eu tenho um paciente que ele tem um volume sistólico de 70, então a cada batida ele joga 70 ml para fora do coração, e ele tem um volume diastólico de 140, ou seja, no final, quando o coração está mais cheio, ele tem 140 ml, ele tem uma fração de ejeção de 50%. Por quê? 70 por 140 é 0,5. Aí se eu multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, fica 50%. Então, quando eu falo, esse paciente tem uma fração de ejeção de 50%, eu estou falando que a cada batida ele joga 50% do sangue que ele tem dentro do coração para fora. Isso aqui é um cálculo muito importante, é feito com ecocardiograma, é determinado no ecocardiograma, pode ser determinado por outros métodos de imagem, por tomografia, por ressonância, mas o mais barato aí e utilizado é o ecocardiograma. É muito importante porque ele ajuda a gente na insuficiência cardíaca. Isso aqui vocês vão ver no dia a dia, acompanhando cardiologista ou não, qualquer ambulatório, a gente tem uma população muito idosa hoje em dia, então tem muita gente com insuficiência cardíaca. E um tipo de insuficiência cardíaca é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Só para, às vezes, quem ainda nunca teve contato com insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, por exemplo, dispneia, edema, dispneia ao deitar, turgência jugular, hepatomegalia, são vários sintomas, tem uma classificação para isso, que diz que meu coração está insuficiente. E aí, dentro da insuficiência cardíaca, a gente tem a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é aquela insuficiência cardíaca que o meu coração não está funcionando bem porque ele não tem músculo suficiente, ele não tá batendo de forma adequada, aí a fração de ejeção dele fica baixa. Ó, uma pessoa normal, sei lá, teria uma fração de ejeção mais ou menos de 50%. Então, todo o sangue que chega no coração dele, 50% ele joga para fora. Um paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, ele tem a fração de ejeção menor que 40%. Então, ele joga menos de 40% do sangue que chega no coração dele para fora. Então, por exemplo, vocês estão lá no ambulatório com o cardiologista, e aí acabou de fazer um diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele entrega para vocês o ecocardiograma na mão para você classificar a insuficiência cardíaca desse paciente. O que você tem que olhar? Você tem que olhar a fração de ejeção. Se essa fração de ejeção dele tiver menor que 40%, você vai falar para ele, esse é um paciente com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Se tiver maior que 50%, mas o paciente tem sintomas de insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência cardíaca, mas aí eu falo, essa é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E aí tem alteração, tem diferença no tratamento da fração de ejeção reduzida para preservada. Então, é importante conhecer esses conceitos aí. E agora é o último tema, tem só mais alguns slidezinhos, que é sobre a regulação da pressão arterial. Pressão arterial aí é uma doença muito, muito, muito comum hoje em dia. Então, com certeza, vocês vão acompanhar alguém aí no ambulatório com pressão arterial e vão ter que cuidar desses pacientes, seguindo a cardiologia ou não. E aí, a regulação fisiológica da pressão arterial, ela tem dois mecanismos mais importantes. Tem vários, mas esses são os mais importantes, que é o baroreceptor, que é um mecanismo de regulação rápida da pressão arterial. Então, se eu tiver uma alteração da pressão arterial e eu precise corrigir rapidamente essa pressão arterial, fisiologicamente o meu organismo vai usar os baroreceptores. E tem um mecanismo mais lento, que é hormonal, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem que conhecer assim, muito bem de qual é salteado, porque maior parte das drogas utilizadas na hipertensão no dia a dia aí tem ação no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, para quem nunca viu, quem é mais de período inicial, então viu, mas sabe assim, eu sei mais ou menos, não pode saber isso mais ou menos. Esse é um tema que tem que saber de qual é salteado, tem que entender. E provavelmente, se algum dia um cardiologista quiser fazer várias perguntas para vocês, esse seria aí, talvez um tema interessante e que todo médico tem que saber.
falando do baroreceptor primeiro, o baroreceptor são pequenos receptores de pressão que estão no seio carotídeo, que estão aqui na artéria carótida interna, e esses pequenos receptores, eles são sensíveis à pressão. Quando o sangue bate ali, ele consegue fazer uma leitura, vamos dizer assim, dessa pressão e mandar uma informação através de um nervo para o tronco encefálico. E aí o tronco encefálico vai interpretar se essa pressão está adequada ou não. Então, se eu tiver uma queda de pressão muito grande, o baroreceptor vai perceber essa pressão inadequada, vai mandar essa informação para o tronco encefálico e o tronco encefálico vai tomar medidas fisiológicas para aumentar essa pressão. Aí a gente tem baroreceptores na artéria carótida e baroreceptores no arco aórtico. E aí, como que funcionaria fisiologicamente esse baroreceptor? Tá. Meu sangue saiu aqui da aorta, subiu, chegou no baroreceptor da aorta, chegou no baroreceptor das carótidas, e aí meu baroreceptor fez a interpretação ali da informação, mandou para o tronco encefálico e o tronco encefálico vai tomar as medidas. Se a pressão, por exemplo, aqui é um caso de hemorragia aguda, o paciente perdeu muito sangue, diminuiu a pressão, chegou lá no baroreceptor, eu estirei pouco meu baroreceptor, a pressão que foi ali não foi suficiente para estirar, para deformar meu baroreceptor de uma forma adequada, eu vou perceber essa diminuição da frequência de estiramento e de descargo no nervo do seio carotídeo, que é o nervo do baroreceptor, que chama nervo de Hering. Isso aqui vocês não precisam decorar, é só saber que tem nervo ali. E aí eu vou tomar as medidas que vão ser mandadas pelo meu tronco encefálico para eu conseguir aumentar a pressão. E quais são as alterações que o meu baroreceptor faz no organismo? Ele faz uma diminuição do impulso parasimpático. Lá atrás, a gente viu que o impulso parasimpático ele diminui frequência, ele diminui contratilidade. Então, eu não quero que isso aconteça quando eu estou com pressão baixa. Eu quero um coração batendo mais forte. Eu quero um coração com uma frequência mais rápida. Então, eu diminuo o impulso parasimpático. Tem um aumento da frequência cardíaca. E acontece também um aumento do impulso simpático para o coração. E aí, o aumento do impulso simpático, ele vai causar uma série de efeitos cascatas aí. Primeiro, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Aí, aumentando a frequência cardíaca, ele vai conseguir aumentar o débito cardíaco, aumentando a pressão. Ele vai aumentar a contratilidade cardíaca e o volume sistólico. A quantidade de sangue que está saindo do coração dele vai ser maior. Ele vai fazer constrição das arteriolas. Lembrando que quando eu constringo, quando eu diminuo o diâmetro de um vaso, eu aumento a pressão dele. Então, eu estou aumentando a minha pressão de alguma forma. E ele aumenta a constrição das veias. O aumento da constrição das veias tem alguns fatores. Primeiro, ele vai fazer diminuição do volume não estressado. O volume não estressado é o quanto de sangue tem na veia. Fazendo a diminuição do volume não estressado, eu vou tirar esse sangue da veia e vou jogar para o coração. Então, tem um aumento do retorno venoso. Aí, já juntando com informações que a gente teve ao longo da aula. Se eu tenho aumento do retorno venoso, eu tenho aumento do volume diastólico final, eu tenho aumento do estiramento do coração, e aí eu acabo tendo uma contratilidade cardíaca maior. E aí eu também tenho um aumento da pressão arterial média. Por consequência, eu vou aumentar minha pressão arterial, e aí eu tenho um aumento da pressão arterial média. Quando eu tenho a junção de todos esses fatores, eu tenho um aumento da pressão arterial em direção aos valores normais. Um mecanismo para você testar o baroreceptor, isso aí você testa em qualquer pessoa, é o mecanismo de Valsalva. Vamos tentar juntar algumas informações de fisiologia aí. Então, para eu testar o baroreceptor, eu faço manobra de Valsalva. Para quem, se tem alguém ainda que não viu a manobra de Valsalva, existem várias formas, todas elas, a intenção é fazer um aumento de pressão intratorácica. Você pode fazer ocluindo sua boca com o dorso da mão, tem que ocluir bem, e aí você faz um esforço para respirar pela boca para fora, bem intenso. E aí isso gera um aumento da pressão intratorácica, porque eu estou tentando jogar para fora, mas eu não tenho um trato de saída. Então, aumentei a pressão intratorácica. Aí vamos juntar o que a gente falou lá no começo da aula. Se eu tenho uma pressão intratorácica grande, considerável, a pressão dentro do meu tórax está muito grande, às vezes está maior que a minha pressão abdominal.
O sangue que está dentro do meu abdômen não consegue entrar para dentro do tórax. Por quê? Porque o sangue só flui de um local de maior pressão para menor pressão, nunca ao contrário. Então, aumentei a pressão intertorácica. Meu sangue não chegou no tórax, então ele não está chegando no coração. Diminui o retorno venoso. Eu diminuo o débito cardíaco, porque eu não tenho sangue dentro do coração para jogar para fora. Eu vou diminuir a pressão arterial, porque eu também estou diminuindo o volume de sangue ali nas artérias. Meu baroreceptor vai perceber essa diminuição da pressão arterial, vai aumentar o tônus simpático para o coração e para os vasos sanguíneos. E aí eu tenho um aumento da frequência cardíaca, eu tenho um aumento da contração das paredes dos vasos. Então, isso é um teste. Toda pessoa que for fazer uma manobra de valsalva fizer bem feito, ela vai ter a frequência cardíaca. Se alguma hora vocês quiserem testar em vocês mesmos, coloca um oxímetro na mão, faz uma manobra de valsalva bem feita, que vocês vão ver que tem um aumento da frequência cardíaca. E a partir do momento que você tira a mão da boca, né, você está conseguindo fazer a manobra, você para de fazer a manobra, todo esse esquema aqui de cima para, eu começo a ter um retorno venoso adequado, o débito cardíaco fica adequado, minha pressão também aumenta, e aí eu tenho uma redução da estimulação pelos baroreceptores, e aí minha frequência cardíaca cai. E aí, só para finalizar, último tema, que é sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é um mecanismo hormonal de ação lenta, então é uma forma de eu controlar minha pressão arterial lentamente, e ela age basicamente com ajuste do volume sanguíneo. As etapas de funcionamento dela são da seguinte forma. Primeiro, tem um estímulo inicial para eu conseguir estimular esse sistema. Então, eu tenho aqui, ó, queda da pressão. Então, tive queda da pressão, as células do meu rim, lá no rim a gente tem umas células chamadas justaglomerulares, vão perceber que minha pressão diminuiu. Quando elas perceberem que minha pressão diminuiu, elas vão secretar renina. Essa renina vai cair na circulação, beleza? Qual que é a função da renina? Ela vai pegar o angiotensinogênio. Angiotensinogênio é uma substância produzida pelo fígado e vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. Beleza. Só que a angiotensina 1, ela não tem nenhuma ação fisiológica ainda. Eu preciso que ela se torne a angiotensina 2, que é a substância que tem ação fisiológica. Quem faz isso? A enzima conversora de angiotensina. Essa enzima aqui é conhecida como ECA, que é só a abreviação, né, de enzima conversora de angiotensina. E ela é produzida lá no pulmão. Então, no pulmão, eu tenho transformação de angiotensina 1 e angiotensina 2. Beleza, angiotensina 2 é a substância que eu queria, é o hormônio que eu queria para eu conseguir aumentar minha pressão. Como que isso funciona? Vai funcionar o seguinte, angiotensina 2, primeiro, ela vai lá na glândula suprarrenal e vai fazer produção de aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio que vai agir no rim e tem função de reter água. Perdão, reter sódio. Retendo sódio, retém água. Quando ela retém esse sódio, a água é retida junto e aí eu tenho um aumento do volume, né, dentro dos vasos e minha pressão sobe. Mas a angiotensina 2 não tem só essa função. A própria angiotensina 2, ela aumenta a reabsorção de sódio no rim, então tem ação tanto da aldosterona quanto da própria angiotensina 2 no rim. A angiotensina 2, ela age também no nosso sistema nervoso central, aumentando a sede, então o paciente bebe mais água, então ele tem mais volume chegando no sangue dele, e ele causa, a angiotensina 2, quando ela se liga nas artérias periféricas, ela causa vasoconstrição das artérias, e isso faz com que a pressão suba também. Então, tem basicamente 4 mecanismos. Ela estimula a aldosterona, ela estimula a reabsorção de sódio, a própria angiotensina 2 estimula a reabsorção de sódio, ela tem o aumento da sede, que é um fator central, e ela tem também a vasoconstrição das arteríolas. Aqui eu só coloquei essa outra figura, fala a mesma coisa, só para a gente lembrar que tem envolvimento de vários órgãos. Então, vou repetir tudo só para tentar fixar isso para quem não viu ainda. Primeiro, eu tenho uma queda na pressão, uma queda no volume. Meu rim vai perceber isso e vai liberar renina. A renina chegou na circulação,
vai contra o angiotensinogênio, que é uma enzima liberada que é um hormônio liberado pelo fígado. A renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 ainda não tem função hormonal, é um hormônio inativo. A angiotensina 1 vai continuar na circulação, vai chegar lá nos pulmões. Nos pulmões, a enzima conversora de angiotensina vai transformar angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí a angiotensina 2 vai ter aquelas ações. Vai estimular a aldosterona, que estimula a reabsorção de sódio no rim. A própria angiotensina 2 vai estimular a reabsorção de sódio no rim. A angiotensina 2 nos vasos, nas arteriolas, vai causar contração, aumentando a pressão. E aqui não está contemplado, mas tem uma ação central também, que é o aumento de sede, com consequente aumento de ingestão de água e aumento da pressão. Beleza? Aqui é a mesma coisa, eu só coloquei esse slide para a gente falar, para eu só fazer uma correlação clínica. É importante eu entender esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque existem muitas drogas comuns no dia a dia que a gente usa aqui para tratar a hipertensão. Então, para quem não conhece, a gente tem uma classe de drogas que se chama inibidora da enzima conversora de angiotensina. Ela vem aqui e inibe essa enzima. Se eu inibir essa enzima, não acontece nada daqui para baixo. Então, eu não tenho aumento da aldosterona, eu não tenho retenção de sódio, eu não tenho aumento da sede, eu não tenho vasoconstrição. E aí acaba que o que acontece? Minha pressão, que é alta, vai diminuir, porque todos esses mecanismos de aumento de pressão não estão acontecendo. Um paciente que tem uma pressão alta vai diminuir. Inibidores da enzima conversora de angiotensina. Para quem não conhece, pode dar uma olhadinha depois. Acho que é a droga mais comum desse grupo aí que vocês vão ver, é o captopril. Provavelmente algum familiar de vocês deve tomar. É uma droga muito, muito, muito comum. E a outra são os bloqueadores, os antagonistas dos receptores de angiotensina 2, que aí são os famosos TANAs, losartana, valsartana, que são drogas que vão chegar em todos os órgãos e vão bloquear os receptores de angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 não vai conseguir fazer produção de aldosterona na suprarrenal, não vai conseguir fazer retenção de sódio no rim, não vai conseguir fazer uma ação central e não vai conseguir fazer uma vasoconstrição nas arteriolas. Então, é bem importante conhecer essas drogas. Tem outras drogas, por exemplo, inibidores diretos da renina, uma droga que chega aqui na renina e não deixa ela ser produzida. Mas aí já é menos comum. Agora, inibidor da enzima conversora de angiotensina e angiotensina 2 é muito, 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 muito comum. E só aproveitando, eu já tinha colocado essa imagem lá atrás, aproveitando o sistema de renina, angiotensina, aldosterona, só para fazer mais uma correlação clínica. A gente entendeu que numa estenose de artéria renal, a gente tem sopro, porque ocorre um fluxo turbulento aqui na região da estenose, né? Então, você procura sopro nesse paciente. Tem uma isquemia renal, né? Chega menos sangue, porque tem menos passagem de sangue para o rim. E aí, se você juntar essas informações, você, junto com as informações do sistema renina-angiotensina-aldosterona, você entende por que esse paciente aqui tem hipertensão. Por quê? Se eu tenho uma isquemia do rim, tem menos sangue chegando lá no rim, tem menos sangue chegando na célula justaglomerular. É como se eu tivesse, o meu rim, ele entende que eu estou com uma pressão baixa, porque para ele está chegando menos sangue. E se para ele está chegando menos sangue, é porque eu estou com uma pressão sistêmica baixa. Então, o paciente com estenose renal, ele faz uma ativação, uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele faz hipertensão. É uma hipertensão muito difícil de ser tratada. Basicamente, ela só se resolve por completo quando você desobstrui essa passagem do sangue. Então, aplicando fisiologia, você entende que o quadro clínico de uma pessoa que tem estenose de artéria renal é sopro pelo fluxo turbulento, é uma isquemia renal e uma hipertensão arterial de difícil tratamento porque está agindo no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí, se você quer tratar a hipertensão de um paciente com estenose de artéria renal, você pensa o seguinte: pô, esse paciente ele tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona que está causando a pressão. É só dar as drogas que vão diminuir esse fluxo aí, diminuir essa ativação, que ele vai ter uma melhora da pressão. Só que isso é temporário, porque você tem que fazer o tratamento definitivo, né, que é tirar essa placa de
ter aterosclerose, e tem outras doenças vasculares que também causam estenose da artéria renal. E é isso. Ficou um pouquinho longa a aula, eu achei, mas realmente fisiologia cardiovascular é muito longa. E eu tentei colocar, assim, os temas principais da fisiologia cardiovascular, alguns conceitos que vocês com certeza vão ouvir falar de volume sistólico, fração de ejeção, vão ouvir falar da sistema renina-angiotensina-aldosterona, de barorreceptor. Vocês vão usar muitas dessas informações dentro da cardiologia. E aí eu tentei resumir tudo aí. Depois vocês tentam dar uma aprofundada em alguns assuntos que é muito importante. Com certeza vocês não vão se arrepender, que vocês vão usar independente da especialidade que vocês seguirem lá para frente. E é isso aí. Alguém aí quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, que eu tento ajudar aí conforme meus conhecimentos. Deixa eu tirar aqui a compartilhação de tela. Beleza. Show. Beleza, então, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, se vocês lembrarem depois alguma coisa, vocês podem falar com o Vitor, ele passa para mim e eu respondo. Pessoal, alguma dúvida? Eu, pelo menos, estou tranquila. Ela foi muito explicativa. Fechou, Eu então. também gostei muito. Foi, nossa, uma revisão tipo de um bimestre inteiro em apenas pouco tempo. Nossa, maravilhoso. Gostei muito. Parabéns. Beleza. Obrigado, então, pessoal. Fala com o Vitor que ele fala comigo também. Henrique. E a gente resolve. Oi. Vamos tirar uma foto aqui, galera. Liguem as webcams de vocês. Cadê a Georgina? Tá aí? Oi, É para o print. tô sim. Vou ligar as câmeras? Sim. Simbora. Você não querer ficar com a câmera desligada logo no primeiro dia, né? Você não pagar esse mico, não, né? Nossa, tô cheia de roupa aqui. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode. Quando a gente estiver em semana de provas, as aulas da LICAR vão ser suspensas? Então, Não entendi. são sim. Ah, tá. Obrigada. Já, Georgina? Gente, calma aí, não tá carregando aqui pra minha internet, tá ruim. Querem que eu tire? Por favor, se puder. Porque pra mim tá parecendo tudo preto. Já. Pronto, gente, demora um pouquinho, mas... Querem que eu tire? Eu acho que eu vou precisar tirar outra, porque ficaram duas telas. Isso. Só mudar aqui. 1, 2, 3 e já. Ô, povo lindo. Ave Maria. Vou mandar no grupo para vocês confirmarem. Gente, quero agradecer ao professor Henrique aí por aceitar esse meu convite. Não tem... Que nem eu falei para você, gente. Ele foi meu professor e eu não tenho muito o que comentar sobre ele. Para mim, ele é um dos melhores professores que eu já tive. Mais uma vez, ele detonou ministrando aula. Eu agradeço muito a ele. Tá? Espero que mais para frente a gente consiga firmar uma aula por plataformas online, né? Se depender da gente, sempre vai acontecer.
Mas eu entendo, né, que a rotina deve ser um pouco pesada e tudo mais. Mas, a priori, a gente agradece a sua participação, o seu empenho por ministrar essa aula, tá bom? E Fechou. muito obrigado por isso, tá bom? Beleza. Qualquer coisinha é só falar comigo, se tiver alguma aula aí, principalmente relacionada à radiologia, né, que é o que eu faço no meu dia a dia, fica até mais fácil. E aí, só falar comigo, que eu estou à disposição, tá bom? Tá ótimo, a gente agradece. Pessoal, mais uma Valeu. vez, viu? Sejam bem-vindos à Liga. E a partir de agora tá valendo, hein? Muito obrigado pela participação hoje e bom fim de semana a todos. Fiquem em casa, pelo amor de Deus.